Periodização, parte 2, Teoria da Adaptação. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Galera, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E hoje, para dar continuidade ao tema Periodização, parte 2, com o nosso ilustre convidado, ele, mais uma vez, Cassidori Júnior. Estamos aí pela 28ª. Muito bom. Cara, já de casa já. Já participou mais do que a gente, né? Já participou mais que é do podcast. Antes de mais nada, apresentando novamente aqui meus companheiros, Fernando Wojnarowski. Salve, salve, rapaziada. Luiz Pitomi. Fala, galera, vamos que vamos. Isso aí. Cassidori, daí como é que tá a vida? Correria, faz tempo que a gente não se vê. Verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? O que Você anda já tá ficando aprontando aí? famoso, né? O time que não te look. E que evento foi esse aí da CBF que você participou aí? Porra, Cassidori? foi legal, cara. Conta aí, Só conta aí. lenda, Bem só legal. lenda. Só Antônio Carlos lenda. Gomes. Fui num evento da CBF. Só que assim, era um evento mais para executivos do futebol, né? A maioria das palestras ficaram ali em torno de seleção brasileira, gestão de clubes, parte econômica, né? Enfim, formação de categoria de base. Não era algo relacionado à ciência, treinamento e tudo mais. Claro que acho que futuramente até haverão eventos dessa natureza, né, organizados pela CBF. Mas foi um evento muito legal, cara. Porra, assisti lá o Ancelotti falando. Porra, que isso, foi show, cara. Aí, mano. A Leila Pereira. Porra, foi muito bacana, cara. que massa. O Juan tava lá, da Seleção Brasileira. Só- Ex-jogador, né? O Edmilson. Tirei Cara, foto com o que Edmilson, isso, cara, do cara. Penta. Não, dá pra ver o olhinho do Cassidori brilhando, né? Ele Parecia tava uma assim, criança, tipo uma né? criança no parque ali, né? Nem gosta de futebol, né? Meio que tudo Negócio começou a partir do forte, futebol, né, mestre? Uhum. Na sua vida Fato. esportiva aí. Que da Show hora. de bola. E aí, Cassidori, dando continuidade, né, ao nosso tema, periodização, né, é um tema muito abrangente, né, Cassidori? A gente não consegue abordar todas as teorias e tudo que envolve a periodização num único episódio. Então, foi muito legal essa iniciativa da gente poder dar continuidade a essa questão da teoria da adaptação agora dentro da periodização, né? Começa aí, joga a bola aí que a gente vai batendo um papo aí. Eu só vou fazer um comentário antes da gente começar Iniciar. esse bate-papo sobre adaptação e periodização, né? É legal essa oportunidade porque em alguns vídeos, né, com mais tempo, a gente consegue colocar algumas informações que são úteis para os treinadores, né, para os colegas que acompanham o podcast, porque geralmente quando a gente assiste uma palestra de periodização, alguém falando de periodização por 1 hora, só apresenta a capa do livro, né? Você sai dali falando, eu sei o que é periodização, mas eu não sei, não imagino como se estrutura o processo de treinamento, Manipula, né? não conheço nada sobre o assunto de uma forma aprofundada. Então, claro que ainda continuará assim. É isso, Por mais que a gente faça 5, 6 vídeos sobre o tema, né, ainda fica faltando muita coisa, mas já abre um pouco mais os olhos para as questões que são importantes. Eu lembro que no outro episódio, eu estava até olhando hoje, cedo, eu fui lá para ver o que tinha sido Sim, dito, né, para não repetir. E a gente falou um pouquinho sobre microciclo, né, efeito heterocrônico Sim. e tal. Então foi uma discussão bacana. Falamos ali um pouco de futebol também. E aí teoria da adaptação já é algo bem mais complexo e que já vai para as estruturas maiores do processo de treino, né? Então a gente já fala de mesociclos, de etapas, que para muitas pessoas isso parece simplesmente uma terminologia quase inútil. Nem sei por que existe Bonita de se meso. usar, Parece algo mas não muitas vezes aplicável, não né? aplicável, né? Mas não aplicável. Mas, na verdade, analisando É o bem a alicerce, né? teoria, É a base do é a base. Então, assim, o mesociclo tem um conceito muito importante, muito relevante para a organização do processo de treinamento, que está totalmente casado com a teoria da adaptação. E a própria teoria da adaptação, quando nós discutimos sobre esporte, sobre preparação de atletas, tem muito material mesmo, só que infelizmente esse material está meio oculto, né? Parece que ele não está assim como um conhecimento popular, né? Dentro da educação física. Algumas partes até que são um pouco mais promissoras, né? Hoje em dia a gente vê nas discussões, principalmente o pessoal que gosta de estudar hipertrofia, falando sobre sinalização celular, expressão gênica, né? Como um todo, né? E o pessoal falando de mTOR, MAP-kinase, AMPK, sinalização celular para expressão gênica, que é uma parte da teoria da adaptação, né? Ela é algo muito mais complexo e que fundamenta
não só essa estrutura que a gente chama de mesociclo, como ela também fundamenta alguns princípios do treinamento, como, por exemplo, o princípio da especialização profunda. Então, hoje, dá pra gente fazer uma discussão bem bacana. Top Sensacional. demais. E até acredito, né, desculpe Não, pode. quase te cortar aí, mas creio que esses episódios são de grande relevância para que eles sejam o princípio para que essas pessoas venham a se aprofundar nesse tema, né? Sim. E creio que não só meus colegas, como a mim e outras pessoas que conhecem o professor, tenham se debruçado já na literatura do professor. E queria que até o professor depois passasse o link para que nós pudéssemos colocar o link dos cursos do professor, mais especificamente de periodização, que está um espetáculo, né? Então, Quantas horas de curso que tem? 50. tem umas 50 83 mil horas, assim, o de professor não aula para de de curso, falar. olha Históricas, falando Entendeu? igual uma metralhadora. Então você entende que aqui nós vamos só dar uma pincelada para você tentar entender um pouquinho de como que é a organização. E 5 anos de acesso. Entendeu? Ah, Pessoal, 5 anos. E ó, eu garanto para você que em 5 anos vocês vão é precisar difícil. desses 5 anos, tá? Vocês vão precisar. Nos últimos Nós dias você estamos vai aí há falar, uns anos. entendi. É Mas, isso. galera, é isso. Se você caiu de paraquedas aqui, né, e é um amante aí do treinamento esportivo, não deixe de ver, né, o vídeo anterior, que vai ser de extrema importância para que você compreenda a continuidade desse episódio que a gente está fazendo aqui, né? Perfeito. Então, mestre, Por favor. defina para nós, né? Primeiramente, vamos começar pelo básico, né? Pela definição, o que é essa teoria, né? Essa da adaptação. E daí, diante dessa definição, nós vamos começar a colocar A gente nomes vai nas degustando, peças A gente ali. vai começar a fazer ali toda a ramificação, né, Perfeito. dos conceitos. Bom, primeiramente, né, a adaptação, colocando de uma forma bem simplificada, porque ela pode ter várias interpretações dependendo do contexto que se estuda. A gente pode estar estudando adaptação em caso de doença, a gente pode estar estudando adaptação no esporte, a gente pode estar estudando adaptação num processo de evolução de uma espécie em longuíssimo prazo, em milhares de anos. Então, assim, para iniciar, vamos entender que a adaptação seja um conjunto de mudanças qualitativas e estruturais sobre um organismo. E essas mudanças ajudam esse organismo a sobreviver naquela condição. Isso é adaptação de uma forma assim, bem simplificada. Só que quando a gente estuda a história da formação, da teoria da adaptação, e aí surgem outras definições até mais interessantes, né? Já aviso de antemão que essa definição inicial ainda não é a mais interessante, né? Tem várias outras definições que são ainda mais interessantes. Isso aqui é só para simplificar, para a gente se situar. Então, por exemplo, no passado, quando a gente estuda lá o material dos primeiros biólogos evolucionistas, como, por exemplo, o Lamarck ele explicava as mudanças que acontecem no organismo, tanto do ponto de vista do fenótipo, quanto do ponto de vista do genótipo, certo? Do ponto de vista do fenótipo, que é o que mais interessa para a educação física, mas eu vou explicar sobre o genótipo também, porque isso gera confusão e muita discussão na internet, né? Mas do ponto de vista do fenótipo, a gente sempre entende o seguinte, aquela frase clássica do Lamarck que eu sempre falo para vocês, que é da lei do uso e desuso. A função constrói o órgão e o órgão, por sua vez, determina a função ou constrói a função. Então, assim, simplificando, né? Se você estimula a função muscular de contração, alongamento, relaxamento, é normal que dentro desse músculo ocorram mudanças estruturais, que aconteça, por exemplo, síntese de componentes contráteis, organelas, miofibrilas, entre outras, e essa mudança estrutural, por exemplo, esse aumento de volume, né, a hipertrofia, ele gera também construção da função. Ele potencializa a tensão muscular. Então, se eu causo tensão muscular com frequência, isso altera a estrutura. E uma nova estrutura, no caso, um novo músculo, aperfeiçoado ali no seu componente estrutural, ele, por sua vez, aperfeiçoa aquela função, que era de gerar tensão. Então, o músculo pode ficar mais forte porque ele tem mais miofibrilas, o músculo pode ficar mais resistente porque ele tem mais mitocôndrias, o músculo pode relaxar mais rápido porque ele tem mais retículo sarcoplasmático, pode se alongar mais porque ele tem mais sarcômeros em série, enfim. Né? Então, a função constrói o órgão e o órgão constrói a função. Isso é uma questão assim, até óbvia para alguns, né? Pensando nessa questão do fenótipo, o que acontece durante a vida, certo? Agora, tem a questão da adaptação do ponto de vista do genótipo, que é o que explica as mudanças no organismo, principalmente quando a gente estuda as espécies, ao longo de milhares ou milhões de anos. Né? Todo mundo já ouviu falar da teoria da evolução, e aí o nome que mais se destaca é o Darwin, certo? E por que o Darwin se destaca tanto? Antes, o Lamarck,
ele tinha uma hipótese do porquê que os organismos se alteram ao longo de milhares de anos. E o Darwin, de certa forma, ele trouxe uma revolução conceitual, ele trouxe novas evidências que, de certa forma, mudaram essa teoria. É como se ele tivesse, entre aspas, aí, refutado o que o Lamarck dizia. Então, o Lamarck ele explicava a adaptação do fenótipo pela lei do uso e desuso. A função constrói o órgão e o órgão constrói a função. E ele explicava a mudança das espécies no longo prazo pela lei dos caracteres adquiridos. Né? Que eu vou dizer assim, que foi refutada. Então, o que eu vou explicar agora, dentro da comunidade científica já não é algo aceito, mas faz parte da história, para a gente entender onde que entram as contradições, certo? Então, o Lamarck ele explicava, vou simplificar ao máximo, tá? Ele explicava mais ou menos o seguinte, por que que as girafas têm o pescoço longo? Porque ao longo da vida, as girafas se alongam para tentar alcançar as folhas nas árvores mais altas. E lembra da lei do uso e desuso? Então, ao longo da vida, ela vai sofrendo pequenas adaptações do fenótipo, que é aquilo que ela enfrenta em relação ao meio ambiente, certo? Aquelas mudanças que acontecem, né, qualitativas e estruturais ao longo da vida, certo? No caso aqui, o fenótipo, certo? Então, essa girafa que passou a vida inteira se alongando, quando ela reproduz, é como se ela passasse para as próximas gerações alguns efeitos da adaptação, porque ela viveu daquela forma, né, o tempo inteiro. Então, os seus filhos, digamos assim, né, os seus filhotes, herdaram os caracteres adquiridos. Vamos pensar esses caracteres, só para fazer uma analogia, como se fossem as bases nitrogenadas do DNA. Quando a gente estuda o DNA, não tem lá as letras A, C, T, G, certo? Então, é como se você sofresse ali alguma mudança e você pudesse transferir isso para as próximas gerações. No entanto, com o passar dos anos, né, conforme a biologia foi evoluindo, o Darwin observou que isso não era uma explicação totalmente correta. Né? Ele falava mais sobre a questão da seleção natural, que era um argumento mais racional, que é o seguinte, mutações genéticas ocorrem. Por exemplo, existem ursos pardos. De repente, um urso nasceu com uma mutação genética ou desenvolveu uma mutação genética ao longo da vida e ficou albino, certo? Ficou branco, perdeu a pigmentação dos pelos. E os ursos que sofreram esse processo, ou o primeiro urso que sofreu esse processo e morava em regiões, vivia, né, no caso, né, não morava, vivia, numa condição, por exemplo, igual num clima ártico, polar, né, onde você tem neve, né, tudo é branco, então ele se camuflava melhor, então ele passou a ter vantagem naquele ambiente, passou a ser mais efetivo para caçar, comer mais, se reproduzir mais e, consequentemente, passar a sua mutação genética para frente. Então, não é porque as girafas se alongavam que elas tinham o pescoço maior. Mas porque as que tinham um pescoço maior se alimentavam melhor, tinham melhor chance de sobrevivência contra os predadores e, consequentemente, se reproduziam mais. Por isso que foram surgindo cada vez mais girafas que tinham o DNA de ter um pescoço mais alongado, ao invés de você dar espaço para a reprodução daquelas que viviam em desvantagem no ambiente. Então, essa explicação ela se aplica para várias coisas, né? Igual eu falei, o urso polar, a girafa. E se você analisar bem, numa tendência de longo prazo, né, é matemática. Você vai, de fato, anulando. Você vai, naturalmente, a natureza vai oprimindo o mais fraco e dando vantagem para os mais fortes. Então, essa é a teoria da evolução. Só que daí o que acontece? Aqui que entra uma grande problemática. Muitas vezes, alguns cientistas dizem o seguinte, principalmente o pessoal que está mais ligado à biologia. A teoria do Darwin, ela refuta a lei dos caracteres adquiridos. Isso é uma informação errada, não existe caracteres adquiridos, certo? Porém, perceba o seguinte, que o Darwin, de certa forma, ele teria refutado a lei dos caracteres adquiridos, mas não a lei do uso e desuso, que explica as mudanças que acontecem no indivíduo ao longo de sua vida. Por exemplo, a gente pode chegar e falar assim, se a gente estudar lá uma dinâmica, sei lá, de 50 mil anos, né? O ser humano mudou. Mudou morfologicamente, funcionalmente. É como se ele tivesse virado outra espécie, certo? Agora, ao longo da sua vida, você também pode sofrer alterações. Você toma sol, você fica bronzeado, você aumenta a quantidade de melanina na pele. Você treina força, você ganha massa muscular. Então, você está alterando as funções do seu organismo e as estruturas. Então, isso é o que a gente chama de adaptação do fenótipo, que já tinha sido muito bem explicada pelo Lamarck, apesar dele não ter ali falado sobre os mecanismos, até pelas questões tecnológicas que limitavam ele na época, né? E já o Darwin explicou melhor explicou melhor a questão
da adaptação ao longo de milhares ou milhões de anos, certo? Então aqui gera uma pequena confusão. Por exemplo, tem alguns colegas na educação física, e só para deixar isso muito claro, não é uma crítica, eu só estou falando aqui dessa questão de conflito, tá? Porque eu acho que está bem fundamentado, não é mal fundamentado a pessoa dizer isso. Mas, por exemplo, alguns colegas dizem o seguinte: não existe adaptação, o que existe é ajuste. As mudanças que acontecem ao longo da sua vida é ajuste, porque a adaptação, não existe desadaptar. Você não vai voltar a ter o código genético, sei lá, de um Neandertal, porque ele está avaliando a dinâmica de longo prazo para explicar o genótipo e não o fenótipo. Mas eu acredito que existe sim fundamento para a gente chamar de adaptação as mudanças que acontecem ao longo da vida, em virtude das dificuldades, do estresse que você enfrenta em relação ao ambiente externo, que é o que a gente chamou de adaptação do fenótipo. Então existe esse debate se é adaptação, se é ajuste, mas enfim, tudo isso só se baseia Como nessa diz você, questão. né? A terminologia se combina antes. A terminologia a gente combina se a gente tiver Falando da mesma coisa, né? consenso da questão conceitual em si. O termo ele pode ser diferente, o conceito é a explicação, certo? Sobre esse termo. Então, se o conceito, se a gente entende isso aqui que a gente acabou de discutir, você reconhece o trabalho do Darwin, você reconhece o trabalho do Lamarck, você entende, tem lei de uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos, a teoria da evolução das espécies na seleção natural. Você começa a entender e você fala, pô, o raciocínio é esse. Aí, se existe um termo ou outro que se encaixa melhor, pode até ser feita uma discussão sobre isso, mas não está necessariamente errada, né, essa questão terminológica, né? Porque, basicamente, um conceito ele é correto ou incorreto se ele simplesmente é capaz de transmitir as propriedades essenciais do teu objeto de estudo. Então, se eu consigo explicar de uma forma clara e objetiva, de uma forma que você consiga criar na sua cabeça um modelo de como o organismo muda ao longo da vida, ou como ele se transforma ao longo de milhares de anos, não tem como isso estar errado, a explicação está certa. Qual é o termo que eu uso? Não importa. Se o conceito que explica aquele termo está correto, certo? Enfim, né, eu vou avançar aqui mais um pouquinho em algumas questões. Eu sei que eu já estou falando bastante Não, tempo. por favor, a gente está aqui para isso, né, na verdade. Mas é importante. Dentro da educação física, o que a gente mais estuda, a adaptação relacionada ao fenótipo, não ao genótipo. Eu não estou preocupado em falar como é que serão daqui 20 gerações que vão ser aqui produto dos filhos do Luiz, os netos do Luiz, os bisnetos do Luiz. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Eu vou treinar o Luiz, eu quero saber o que vai acontecer com ele daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Né? No caso ali, uma adaptação de curto prazo. Adaptação, exato. Durante uma a vida, adaptação né? Para resumir isso daí, né? Digamos, às vezes o pessoal de casa fica fenótipo e genótipo, não entende muito, né? Vê se a minha colocação vai ficar mais ou menos interessante. Por favor. Digamos assim, o genótipo é como se fosse o chip da máquina. Então o chip está ali, é a placa-mãe. E o fenótipo é justamente, você pode aumentar uma memória, coloca um negocinho ali, então, digamos assim, você pode melhorar a resistência, força, flexibilidade. Perfeito, cara. Então, digamos assim, a estrutura... Você não consegue alterar o seu código genético. Isso. Mas você consegue aperfeiçoar a estrutura mesmo com aquele código genético, né? Então, seria mais ou menos por aí. Então, você não consegue mudar esse chassi aí. O chassi, né? Que nem diz os antigos, né? O chassis aí. Mas você consegue, por exemplo, trocar uma roda. Exato. É que aquela coisa é que o Fernando ele é fraco e sem talento, né? Então, cara, que é isso? As duas características. Que absurdo, mano. Mas enfim, né? Voltando a essa questão, então o fenótipo é o que mais nos interessa. E aí quando a gente estuda a adaptação do ponto de vista do fenótipo, eu gosto muito da definição de um autor chamado Merson, né? Que vocês sabem, vocês acompanham o meu material, já leram o meu livro, né? Um biólogo da Estônia, viveu no século XX. Ele estudou adaptação um pouquinho depois do Rensselaer, né? E ele adaptou não, né? Ele buscou estudar adaptação, mas aplicada ao contexto do estresse no exercício físico. Porque o Rensselaer, que é um grande nome também, que é bem conhecido na literatura mundial, ele estudou o estresse, mas relacionado a diversas situações, principalmente as questões patológicas, lesões, né? Desenvolvimento de doenças. Então, ali tem pequenas nuances que diferenciam a forma como eles explicam fenômenos parecidos, certo? Mas, assim, como que o Merson define, então, a adaptação? Eu gosto muito da definição dele porque eu acho, assim, perfeita, sabe? Não dá ponto sem nó. A adaptação é um processo. Aqui sim, gente. A definição mais adequada de adaptação do ponto de vista do fenótipo e que é aplicada ao contexto da educação física e treinamento esportivo.
O que é adaptação? É um processo que se desenrola no decorrer da vida do indivíduo, onde este adquire estabilidade frente a determinado fator estressor do meio externo. Nesse contexto, esse organismo, esse indivíduo, ele passa a viver em condições antes incompatíveis com a vida e realizar tarefas até então irrealizáveis. Então, ó, vou repetir. Talvez eu não fale com as mesmas palavras, porque eu tenho o conceito muito bem fixado na minha cabeça, né? Não é tão decorado Fale com assim, as palavras do Que é o que Cassidório. importa, Então, né? com agora as palavras o do que Cassidório. importa. Do Zezé. Então, assim, ó, adaptação, processo que se desenrola no decorrer da vida, onde o organismo adquiria estabilidade frente a determinado fator estressor do meio externo, e nesse contexto, passa a viver ou sobreviver em condições antes incompatíveis com a vida e realizar tarefas até então irrealizáveis. Perfeito. Isso é do ponto de vista do fenótipo. Quando a gente diz que é um processo natural que se desenrola no decorrer da vida, a gente está falando de mudanças relacionadas com o próprio processo de expressão gênica, que a gente discute muito, né, na área da biologia celular e molecular, né? Assim, o organismo ele passa a adquirir estabilidade, ou seja, ele vive tranquilamente, superando uma situação de estresse, certo? Então, era estresse. Conforme o indivíduo se adapta, aquele estímulo deixa de ser estresse. O que é estresse? Estresse é qualquer coisa que Quebra a homeostase do organismo. quebra, né? Perturba a homeostase do organismo. Por exemplo, se a gente levantar daqui e sair correndo que nem um maluco lá para fora, o que vai acontecer dentro do seu organismo? Você vai baixar a reserva miofibrilar de ATP, de creatinofosfato, vai alterar o pH da célula, vai aumentar a temperatura, frequência respiratória. metabólise, frequência cardíaca, respiratória, ventilação pulmonar, consumo de oxigênio, enfim. Você vai ter diversas alterações fisiológicas. Daí a gente fala, né? Você está gerando um estresse, você está quebrando a homeostase do organismo, certo? Então, em certos momentos, você tem um estímulo que é estressor, certo? A adaptação é quando o seu organismo ele passa por um conjunto de mudanças qualitativas e estruturais que neutralizam esse estresse. Por isso que eu citei, nesse contexto, o organismo passa a viver em condições antes incompatíveis com a vida. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem a pele clara, certo? Se essa pessoa resolve ir para o Rio de Janeiro, vai lá no verão, 38 graus, É o Cassidório no RJ. Cassidório na RJ, né? Daí chega lá na praia 11 horas da manhã, não passa protetor solar, mete o louco lá, fica até 1 hora da tarde. Porque enquanto tá ali, tá gostoso. Né? A Jogando queimadura, altinha. a dor jogando altinha, a dor da queimadura vem depois. O que vai acontecer com a pele? Vai queimar. Porra. Por quê? Porque aquele organismo que tem aquela condição estrutural, com aquela quantidade, por exemplo, de melanina, para esse organismo, a radiação solar é um estresse tremendo. Então, essa condição, ela não está em conformidade com a existência. Se aquele indivíduo ele repetir essa dosagem de sol no dia seguinte, no mesmo dia ele já vai ficar vermelho, já vai começar a arder. Se no dia seguinte ele repetir essa dosagem, já vai virar uma queimadura, sei lá, de 3º grau. Se no dia seguinte ele não for para o médico, se ele ignorar a dor e tomar sol de novo, é perigoso que essa pessoa desenvolva uma doença e possa até mesmo chegar a óbito. Né? Então ela pode morrer, por quê? Porque ela está tentando viver numa condição que não está em conformidade com a vida. Da mesma forma, você consegue ficar quantos minutos sem respirar? Pouco tempo. Você morre rapidinho se você ficar sem respirar. Vamos dizer que uma pessoa comum, 3 minutos perde consciência. Se você pegar um atleta de nado sincronizado, fica 5 minutos embaixo d'água, sem respirar. Certo? Então, veja bem, 3 minutos era uma condição que podia matar essa pessoa, porque ela não está apta para viver nessa condição de hipóxia. Porém, conforme ela vai treinando, daqui a pouco ela passa a conseguir viver nessa condição, ficar 3 minutos, ela consegue ficar mais, 4, 5. Da mesma forma, quando uma pessoa ela toma sol na medida certa, tomei sol hoje, por exemplo, fui para a praia 9 horas da manhã, fiquei das 9 às 10, passei um protetorzinho solar lá, sei lá, 30, fiquei 2 dias sem tomar sol, depois fui na praia de novo, passei um protetor solar mais fraco, fui no mesmo horário, descanso 2 dias, depois eu vou um pouquinho mais tarde, por exemplo, 10h30, 11 horas da manhã, meia hora de sol, porque agora a radiação tá maior, ou seja, o fator estressor também é maior, só que eu vou dando pequenas doses, de uma forma que o meu organismo ele não venha a falir, né, ou falhar nessa tarefa de se ajustar, de se adaptar. Então eu vou dando esse tempo ideal entre exposição ao sol e descanso. Nesse caso, depois de 5, 10, 15 vezes que a pessoa tomou sol, ela vai pegando um bronze. O que é pegar um bronze? O sol, a radiação solar vai gerar o estresse,
vai ter ali uma resposta autócrina, parácrina, vai ter um processo de expressão gênica, ela vai produzir ali, no caso, melanina, e essa proteína, já de uma pigmentação um pouco mais escura, vai proteger da radiação solar. Então, aquele estímulo que era estressor até então, que não estava em conformidade com as condições de vida, com as condições de existência, ele deixa de ser. Então, depois que a pessoa está bem bronzeada, ela pode ir para a praia meio-dia, que não dá nada, porque ela já está bem bronzeada, ela está tolerando a radiação solar. Então, para ela sofrer uma lesão na pele, tem que ficar muito mais tempo exposta, percebe? Então, passa a sobreviver ou viver em condições que antes eram incompatíveis com a vida. E realizar tarefas que até então eram irrealizáveis. Vamos dar um exemplo legal aí. Você começa a treinar um atleta, sei lá, um jogador de futebol. Início do macrociclo. Você pede para ele fazer agachamento. Ele consegue fazer agachamento, vamos por 8, 10 repetições com 80, 90 quilogramas na barra. E a massa corporal dele seja, por exemplo, 70 quilogramas. É mais ou menos a força de um jogador de futebol comum. No início desse macrociclo, se você pedir para esse cara colocar, por exemplo, 120, 130 quilogramas na barra, ele não vai conseguir suportar, ele não consegue levantar essa barra. Ou até consegue, mas não 10 repetições. Ou seja, uma tarefa que nesse momento é irrealizável. Conforme ele vai treinando com 80, 85, 10 repetições, 12 repetições, 8 repetições, altera método, faz uma determinada frequência semanal, cada dia que ele treina, dentro do organismo dele, lembra, a função constrói o órgão e o órgão constrói a função. Então ele estimula a função, gera o processo de estresse no organismo, quebra a homeostase, gera respostas endócrinas, autócrinas, parácrinas, processo de expressão gênica, reconstrói as células, hipertrofia, cria mais componentes contráteis e dali 3, 4 meses ele vai lá e levanta os 130 quilos, por exemplo. Ou seja, realizou uma tarefa que até então era irrealizável. Por isso que eu falo que, na minha opinião, a definição do Merson é perfeita. É um processo que se desenrola no decorrer da vida onde o organismo adquire estabilidade frente a determinado fator estressor do meio externo. Nesse contexto, passa a viver ou sobreviver em condições antes incompatíveis com a vida e realizar tarefas até então irrealizáveis. Pô, perfeito. Só que aí tem mais um detalhe também, né? Vocês têm alguma pergunta sobre essa questão da definição? Ou querem fazer algum comentário? Não, né? Eu acho que seria interessante a gente entrar nas fases da adaptação que ele propôs, né? E aí a gente ir debatendo não, né? Falando a respeito dessas fases, trazendo para o contexto do esporte, do dia a dia. Acho que seria interessante, né? Tá. Então, assim, ó, claro que a gente pode, sim, utilizar o termo fase. Mas, como eu gosto muito de respeitar a originalidade da literatura, ele prefere o termo estágio. Mas tudo bem. Então, assim, ó, segundo o Merson, o processo de adaptação tem 4 estágios. O primeiro estágio que ele chama de estágio de avaria, certo? Que lembra algo do tipo acidente, né? Avaria, acidente, dano, que aqui no Ocidente a gente costuma chamar de adaptação aguda. Verdade. Então, o que seria esse primeiro estágio? Lembra o exemplo que eu dei? Ó, vamos imaginar que eu levanto daqui e saio correndo que nem um maluco lá para a rua. Inicialmente, o que vai acontecer? Todas aquelas alterações de parâmetros fisiológicos funcionais que a gente citou. Só que se a gente analisar bem, essas respostas, quando você não é um organismo treinado, elas não são muito específicas. Elas são um tanto quanto caóticas. É como se elas não fossem bem reguladas, né? Como se você tivesse uma hiperfunção momentânea em resposta àquele exercício. Conforme você vai treinando, você vai ficando cada vez mais econômico, certo? Então, você tem essa resposta, vamos dizer assim, inespecífica. O mesmo acontece com o caso de doença. A gente não fala que quando você pega uma doença infecciosa, o processo de resposta imunológica ele tem 2 fases. Você tem uma resposta inata, instantânea, onde o seu organismo libera lá produz um monte de leucócito para tentar atacar ali o tecido, a célula, né, para você tentar ali neutralizar a infecção. Porém, com o passar do tempo, o teu organismo ele vai produzindo os anticorpos específicos que neutralizam somente o invasor. Ele precisa danificar a estrutura dos tecidos para tentar neutralizar a progressão daquela infecção. Então, você tem a resposta inata e a resposta adquirida. Então, sempre a primeira resposta, ela ainda é inadequada. Porque o teu organismo ele não entende. Não conhece, hein? Certo? Ele não conhece, exacerbada. Então, sempre o primeiro estágio do processo adaptativo ele envolve essa reação de alarme, sabe? Essa resposta inespecífica. Essa fase
de avaria. E por que chama avaria? Olha só que interessante, que eu gosto muito dessa explicação do Merson, né? Quando você descansa, por exemplo, sair correndo, que nem um maluco, certo? Se eu parar o exercício, sentar na calçada e ficar respirando, vocês vão concordar comigo que eu vou ter ali, é claro, uma quebra de homeostase e o meu organismo vai começar a lutar loucamente para tentar retomar essa homeostase. Então, vou ter aquele EPOC, né, tanto de curta quanto de longa duração, eu vou estar com a temperatura elevada, vou começar a transpirar para termorregular, certo? Gradualmente, a concentração de certos hormônios que inicialmente, né, sobem muito, gradualmente ela vai baixando e você vai voltando em estado de homeostase. Então, você pode pensar o seguinte, eu faço exercício, eu quebro a homeostase, mas na hora que eu começo a descansar, eu retomo a homeostase. Porém, por que a gente chama de avaria? Porque esse processo, ele deixa rastros, certo? Então, por exemplo, eu fiz a série de musculação. O lactato subiu, o pH diminuiu, a creatina fosfato diminuiu, a temperatura aumentou, a adrenalina aumentou. Na hora que eu interrompo o exercício, passou lá 10 minutos, o pH já voltou ao normal, a creatina está normal, passou meia hora, a temperatura voltou ao normal, passou 1h30, até a questão da adrenalina, os hormônios, já voltou tudo ao normal. Porém, se você analisar bem, o músculo está cheio, por exemplo, de microtraumas, danos em membranas e componentes estruturais. São rastros. Você consegue observar que aquele organismo passou por uma situação de estresse. O furacão já passou. O furacão já passou. Ele deixou os danos. Caraca, por isso que chama fase de avaria, estágio de avaria. Certo? Isso segundo o Merson. Entrou no estágio de avaria, como a gente citou, né? Ali no momento você teve respostas hormonais e tudo mais, e ficaram ali os rastros. Esses rastros são importantes, junto também, é claro, das respostas do primeiro estágio, para você entrar no segundo estágio, que seria um estágio de transição, que ele chama de ativação do aparelho genético, que hoje o pessoal da biologia molecular estuda tão bem, que é para você falar sobre expressão gênica. Então, a expressão gênica é um processo que é basicamente assim, dividido em 4 fases. Você faz um exercício, dependendo da natureza do estresse, você vai ter um tipo de sinalização. Você vai ativar algumas proteínas que vão sinalizar para fazer a transcrição do seu DNA. Então, por exemplo, fiz lá um treino de força com dano estrutural muscular, eu vou gerar lá um conjunto de reações químicas, né? Vou ativar algumas enzimas. Por isso que a gente chama de cascata, né? Uma sequência de várias enzimas até chegar lá no mTOR, certo? Que é praticamente o interruptor da síntese de proteínas na célula. Quando você tem esse processo, e não só mTOR, né? Tem vários outros. Se você for estudar, por exemplo, só hipertrofia, tem, sei lá, 5, 6 vias de sinalização que são importantes para você fazer a síntese de proteína. Então, você sinaliza, você faz a transcrição, certo? Que é a formação de RNA mensageiro, né? Que você pega ali o código que você tem em um determinado gene do seu DNA, forma esse RNA mensageiro, esse RNA vai se ligar ao ribossomo, o ribossomo vai começar a ler esse DNA e vai fazer a tradução, que a gente chama, né? E aí, depois da tradução, você vai ter a formação de uma proteína. Ela começa ali na sua fase, no seu estágio ali primário, né? Que é quando você só tem a sequência de aminoácidos, e ela vai tomando forma, né? Lembra lá, o estágio terciário, quaternário, ela vai adquirindo ali um formato 3D e ela passa a ser nitrogenadas, né? Funcional. Então, assim, aqui a gente tem todo esse processo se chama expressão gênica. Só que a expressão gênica, e esse também é um assunto complicado, né? Que às vezes o pessoal ainda insiste em assuntos do passado. Não é um processo rápido. Você não consegue concretizar a síntese de proteínas de um estímulo de treino em 48 horas. Você faz um treino de musculação, claro que nas primeiras horas a atividade de síntese de proteína é muito intensa. Mas essa síntese de proteína que vem desse treino, ela vai terminar dali 7, 10, 15 dias. E aí que está a grande sacada do treinador em entender esses estágios, né, professor? Para que ele consiga aplicar com o atleta dele. Porque se ele não entende do processo de expressão gênica, de quanto tempo leva para sintetizar cada determinada organela, proteína, você não consegue montar uma periodização adequada. Tanto que você pode ver, nenhum atleta melhora o seu desempenho em 2, 3 dias, ou até mesmo de uma semana para outra. Se você fizer um treinamento intervalado hoje, e treinamento intervalado é uma resposta rápida. Mitocôndrias a gente produz muito rápido, certo? Componente lábil. Exatamente. Então, se você faz um treinamento intervalado hoje, amanhã ou depois de amanhã, você ainda não tem melhora de desempenho. Agora, se você faz treinamento intervalado, por exemplo, por 5, 6 dias seguidos, dá 2, 3 dias de descanso, já há uma pequena melhora na resistência. É uma mudança rápida, certo? Então, vamos colocar assim, 10 dias.
10 dias após os estímulos de treinamento, você já começa a ver melhoras na resistência. Na força, um prazo até um pouco maior. Então, esse segundo estágio, que a gente chamou aqui de transição ou ativação do aparelho genético, ele é um pouco mais lento. Então, ele pode durar até 15 dias, por exemplo. Certo? E aí, depois desses 7 a 15 dias, você chega no terceiro estágio, que é o que a gente chama de adaptação estável. O que é adaptação estável? É quando, de fato, você concretizou, terminou aquele processo todo de expressão gênica e formação de proteínas, você mudou o seu órgão, tecido ou sistema estruturalmente, qualitativamente, funcionalmente, e você passa a apresentar um novo nível de função. Então, aquele órgão está mais forte, ele está mais Você consegue poderoso. quantificar, né? Você consegue quantificar, exatamente. Então, esse é o estágio de adaptação estável, que é o mais interessante. E aí existe um quarto estágio, que por Merson ele vai chamar de estágio de adaptação. Como se diz? Me fugiu aqui o nome. Indesejável. Né? Indesejável. Indesejável. Esse é o termo que ele usa. Estágio de adaptação indesejável, que é o quê? Quando você não respeita as leis de adaptação do organismo e coloca um excesso de estímulos de treino, às vezes o processo de degradação supera muito o processo de construção. E o organismo ele acaba falindo nesse processo. Aí é muito importante você explicar, Cassidori, porque tem muitos atletas, né, amadores que assistem, acompanham e às vezes acham que o treinar mais, sem o devido controle das cargas de treinamento, vai levar melhor e muitas vezes acaba piorando por conta disso. Né? Então, Piorando por causa disso, com certeza. Abre um parênteses. Ou treinar forte sempre, né? Abre um parênteses e fala com esse público em específico agora, só dando uma pincelada a respeito do problema dessa falta de controle de carga. Vamos lá. Eu vou aproveitar e eu vou explicar uma questão teórica que faria parte aí dessa lógica natural e eu vou roubar a garrafinha de água do Fernando para o pessoal entender. Olha aí. Tá? Entendeu? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Nossa, Então vamos cadê lá. minha água? Vamos entender o seguinte. Que essa garrafa... Só lembrando, tá, gente? Isso aqui é um exercício pedagógico. Tá? Não é exatamente assim que acontece. A gente está fazendo uma analogia para que as pessoas possam compreender como é que isso funciona. Vamos pensar que isso aqui é uma glândula endócrina. E a água que tem dentro dessa glândula endócrina seriam os hormônios que também sinalizam. A gente sabe que existe sinalização que não é somente endócrina. Também existe autócrina, quando a própria célula produz seus hormônios ou seus fatores transcricionais, certo? Existe a regulação parácrina, quando uma célula informa outra, células vizinhas. Mas a principal, vamos dizer assim, no treino, é a endócrina. Tanto que a gente pode ver aí o próprio exemplo do fisiculturismo. O cara coloca o hormônio no corpo, o músculo cresce mais, certo? Então vamos pensar o seguinte, essa glândula, essa garrafa é uma glândula, o que a gente tem aqui dentro é o hormônio. E vamos dizer o seguinte, cada vez que eu treino, hoje eu fiz um treino, vamos supor, de força. Durante aquele estágio de avaria, o que meu corpo vai fazer para tentar retomar a homeostase? Vai liberar um pouquinho de hormônio da glândula para a corrente sanguínea, para o organismo. E esse hormônio que entrou na corrente sanguínea vai entrar dentro das células, vai produzir mecanismos de sinalização para fazer síntese de proteína ou regular qualquer quebra de homeostase que tenha nesse organismo, certo? E aí vamos dizer o seguinte, que de um dia para o outro, a minha garrafinha, no caso a minha glândula, ela consegue produzir aqui mais 100 ml de água. 100 ml. Só que cada vez que eu treino é como se ela liberasse 200. Então, a cada dia que eu vou treinando, um seguido do outro, é como se eu fosse diminuindo cada vez mais o conteúdo da garrafa. Cada vez que eu derramei é como se fosse uma sessão ou uma semana de treino. Chega uma hora que eu praticamente esgotei a quantidade, vamos dizer assim, de água que tem nessa garrafinha, que aqui na nossa analogia seria a capacidade dos nossos sistemas do organismo que são responsáveis pelo processo de adaptação. Isso não envolve só sistema endócrino, envolve também sistema imune, entre outros sistemas do organismo, certo? Chega um momento que o seu organismo ele fadiga. A parte sistêmica, eu não estou falando do músculo isoladamente, de um músculo, por exemplo, qualquer, mas os seus sistemas que são responsáveis por gerar todo esse processo que envolve respostas endócrinas, respostas imunológicas, chega uma hora que ele também está em exaustão. E nesse momento, o que é importante fazer? Diminuir o volume de treinamento, justamente para quê? Para que dentro das células, vamos pensar que isso aqui é o músculo, cada dosezinha de hormônio aqui que o músculo recebeu, ele sinalizou para produzir novas proteínas. Só que lembra que eu citei, o treino da primeira segunda-feira do mês
ele não dá o resultado na quarta-feira da primeira semana do mês. Ele vai dar resultado lá na metade do mês, certo? Então aqui eu coloquei um pouquinho de hormônio que vai me dar essa resposta dali 14, 15 dias, por exemplo. Aí no outro dia eu treinei de novo e gerei mais uma resposta endócrina. E depois de novo, e de novo, e de novo. Então dentro da minha célula eu estou acumulando fatores genéticos relacionados com a expressão gênica. Por exemplo, RNA mensageiro, estou dando estímulos de inicialização de processos de síntese de proteína, que só vão se concluir dali 20, 30 dias, certo? Quando eu chego no momento em que eu esgotei a minha reserva funcional, adaptativa do meu organismo, e eu vou diminuir o volume de treinamento, o que vai acontecer aqui? Aqui. Todo aquele efeito cumulativo de treino, que a gente coloca aqui, que foi a acumulação das questões relacionadas com o aparelho genético, né? Formação Todas de todos as os avarias, mecanismos. Assim, as avarias e o reparo. Porque quando a gente fala do reparo, a gente está falando do processo de expressão gênica. Processo anabólico. Envolve toda aquela questão da síntese de proteínas, que demora. Não é 2 dias, 1 dia, certo? 2 dias, 1 dia, você tem até uma taxa maior, mas ela se prolonga por bastante tempo, certo? Então, quando eu dou essa semana de folga, é como se eu desse o tempo dessa água sair do copo, certo? Ou seja, tudo que tinha que ter de transformação aqui aconteceu no momento do descanso e ela é produto do efeito sumário de 10, 15, 20 dias de treino. Nesses 10, 15, 20 dias de treino, eu não fui treinando e descansando completamente. Treinando e descansando completamente. Não, eu fui treinando e no fundo da recuperação do primeiro treino, eu já fiz o segundo. E no fundo da recuperação do segundo treino, eu já fiz o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E ao longo desses 10, 15 dias de treino, a minha capacidade de trabalho não está aumentando. Pelo contrário, ela está diminuindo porque eu estou acumulando cansaço. E estou exaurindo sistemas do organismo que são responsáveis pelo processo de adaptação. Na hora que eu tiro o pé, por isso que a gente fala tanto em dinâmico ondulatório de cargas, certo? Na hora que eu tiro o pé e dou o descanso, além de você obter aqui um efeito retardado de treinamento, que é literalmente adquirir as mudanças qualitativas e estruturais, que vão garantir a capacidade do organismo de sobreviver em condições antes incompatíveis com a vida, ou realizar tarefas até então irrealizáveis, através daquelas mudanças de hipertrofia, aumento de componente contrátil, mitocôndria, enzimas, enfim. Além de eu ter tudo isso aqui, esse sistema, a garrafinha vai encher de novo. Opa. Porque naquela semana que eu dei descanso, ela parou de liberar. Então, meu sistema imunológico vai se recuperar. Meu sistema endócrino vai se recuperar. Aí, justamente porque eu dei esse descanso, eu paro no terceiro estágio, que é a adaptação estável, otimizada. Se eu não tivesse dado esse descanso, vamos supor, eu já estou aqui, estamos com 3 semanas de treino. Chegou a 4ª semana de treino, 5ª semana de treino. Ó, não tem mais nada aqui. Na hora que eu treino, qual é a resposta que eu dou? Não tem mais resposta. Isso é o que a gente vai chamar de overtraining. Sobre treinamento. Ou estágio de adaptação indesejável, porque você está esgotando as reservas funcionais do organismo na tarefa de adaptar-se à carga de treinamento ou ao fator estressor. Por isso que a gente fala, os mesociclos, ele não chama meso só porque é mais ou menos um mês. É que mais ou menos um mês é o tempo que o organismo tolera altas cargas de treino. A gente fala que a duração do mesociclo varia de 3 a 6 semanas. Por que de 3 a 6? Porque, dependendo da natureza do estresse, é mais ou menos o tempo que o seu organismo aguenta, sabe? Esse autoestresse sem dar pane. Entendeu? Deu 4, 5 semanas, ou 3 semanas, dependendo da natureza do estresse, tira o volume de treinamento, deixa a parte relacionada com a adaptação se recuperar e deixa obter os efeitos cumulativos do treinamento. Olha, então a gente fala o seguinte, que Pega ela adaptada. Então a gente fala o seguinte, que todo o mesociclo, esse aqui seria a nova glândula endócrina, que inclusive se adaptam também, tá? As glândulas ganham um pouquinho mais de hormônio, ou né, músculo, né? Ganha um pouquinho mais de hormônio, né? Exato, e por aí. Coisa boa, né? Muita coisa boa. Tudo melhora. Tudo fica bom. Tudo fica bom. Então, a lógica da construção de um mesociclo. Todo mesociclo vai envolver 3 ou 4 microciclos, ou até mesmo 5, 6. Você vai ter uma fase do mesociclo que chama fase de carga, né? No caso, 2, 3 semanas de volume crescente, treinando no fundo da recuperação. Nesse momento, o que acontece com a capacidade de trabalho? Ela diminui, que é o efeito cumulativo provocado durante a fase de carga do mesociclo, que é o desenho da onda, o volume está crescendo no gráfico.
Quando eu chego, por exemplo, na 4ª ou 5ª semana, que eu diminuo o volume de treino, eu estou na fase do mesociclo que se chama de descarga. Descarga por quê? Porque eu estou tirando a carga de treinamento. E qual é o efeito que acontece no organismo? O efeito retardado de treinamento, que provém do resultado de cada uma daquelas influências de treino ao longo de 2 ou 3 semanas, que teve resposta endócrina, que teve resposta imunológica, que teve respostas autócrinas, parácrinas, entre outras, que vão promover essas mudanças adaptativas. Dei o descanso, vem um novo nível de preparo funcional. A função constrói o órgão, por sua vez, constrói a função. Então, se eu hipertrofiei, eu tenho mais componente contrátil, já converto mais energia química em trabalho, certo? Consigo gerar maior tensão muscular. Se eu construir mais mitocôndria, eu consigo produzir mais ATP por unidade de tempo. Logo, eu estou melhorando os mecanismos bioenergéticos da minha célula para manutenção da qualidade do trabalho num prazo maior, quando eu faço um exercício de resistência, certo? Então, isso é adaptação. Agora, essa adaptação tem um caráter muito específico. Mas assim, antes, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Eu quero fazer uma analogia, né? Faça, por favor. Que é bem legal para deixar mais claro essa questão, que às vezes fala muito nome diferente e o pessoal não consegue entender. Mas no treino é como se fosse fazer pão, né? Tem momento que você mistura tudo, amassa, deixa ele quietinho para crescer. Deixa ele quietinho para... Exato. Entendeu? Vai lá, Muito dá boa. uma amassada. Não, nunca tinha o Voina só tá dando analogia boa hoje, cara. Muito bom. Que Porque- processo de evolução, hein, Voina? Quem me viu, quem me... Porque Adaptações no organismo dele. aí. Adaptações no cérebro. efeito cumulativo, né, dos estudos. Neurogênese. Então, O único problema é que eu tomei a água dele. Agora. não, tem aqui, ó, nossa glândula. Geral Tô concede mais comprometido. 3 horas. Nossa, O podcast não tá tão quebrado assim. Vou pegar outro. E não, Mas, pega mais uma garrafinha ali pra nós. Então, mas é ótima a sua analogia, que ela envolve justamente isso. Tanto é que nos anos 60, quando a teoria da periodização, né, foi, vamos dizer assim, reconhecida, publicada, né, e disseminada, aquela questão que a gente até já comentou em outro podcast. Você tinha um estudo do efeito heterocrônico, que era a questão de você conseguir treinar mais, porque você alternava a orientação das cargas, justamente para você gerar esse efeito opressor em diferentes sistemas do organismo, dando mais qualidade ao processo de treino. Então, você conseguia treinar mais. E a ideia de se treinar de forma ondulatória também aumentou abruptamente o volume de treino. Por quê? Porque antes, nos anos 50, o que era muito comum no treinamento esportivo? Dinâmica de carga escalonada. O que é dinâmica escalonada? É o que a gente vê até hoje em musculação. O cara ele monta um treinamento, ó, vamos supor, vai treinar segunda, quarta e sexta. Eu treinei segunda, tem que descansar 48 horas para ter super compensação. Eu treino quarta, 48 horas para super compensação. E treino sexta. Na semana seguinte, eu vou fazer o mesmo treino. Na outra semana, o mesmo treino. E na outra semana, o mesmo treino. 4 semanas, o mesmo treino. Então, se eu pegasse a linha num gráfico de volume, é uma linha igual, contínua. Deu um mês, chega no professor, ô professor, muda meu treino, monta uma fichinha nova. Montou a fichinha nova. Então, aquele volume que estava assim, faz assim, ó, um degrauzinho. Aí mais um mês, outro degrauzinho. Mais um mês, outro degrauzinho. Dinâmica escalonada. Por quê? Porque os caras falavam, para você treinar de novo, você tem que esperar a supercompensação. Só que na época, é como se os treinadores, naquele momento, claro que não porque não fossem suficientemente inteligentes, mas é porque é o número de informações que se tinha. Sim, Né? sim. A gente tem que levar isso em consideração. Então, os treinadores eles confundiam o que era a dinâmica de fadiga e recuperação do glicogênio com síntese de proteínas. Não são mecanismos análogos. Por exemplo, o glicogênio, você consegue depletar ele em 2 horas de exercício, por exemplo, quase 100%, pelo menos glicogênio muscular. E quando você descansa, consome lá seus carboidratos, você enche de novo o estoque de glicogênio. 24 Beleza. horas, tá? 24 horas, 48 horas. 48. Por exemplo, o cara que corre uma maratona, termina a prova, ele tem 5, 3, 2% do estoque de glicogênio muscular. Agora, após uma corrida de maratona, se você analisar os danos estruturais no músculo, 7, enormes. 8 dias para recuperar do estresse muscular. 7, 8 dias só para você olhar para aquele músculo e ele ter menos danos. Percebe? Então, o tempo que se demora para você ter síntese de proteínas e o tempo que você demora para recuperar o glicogênio não são completamente o mesmo. diferentes. Então, aí o Matveev falou, não, a gente usa o efeito heterocrônico para a gente alternar os sistemas do organismo que a gente vai oprimir e a gente vai jogar um volume muito alto enquanto o sistema endócrino e imune aguenta responder. Perfeito. Depois eu tiro o pé
do acelerador no que concerne a carga de treinamento e eu vou colher todo o efeito daquele monte de sessão de treino. Que foi muito mais, porque se eu treinasse segunda, quarta e sexta, porque eu tenho que esperar 48 horas, eu ia treinar pouco. Então eu treino segunda de manhã e à tarde, terça de manhã e à tarde, quarta de manhã e à tarde, quinta de manhã e à tarde. E assim por 3, 4 semanas, gerando muito estresse no organismo. Gerando esse efeito cumulativo, que piora a capacidade de trabalho porque o cara está cansado, gerando respostas dos sistemas fisiológicos funcionais responsáveis pela adaptação, e na hora que eu tiro o pé do acelerador, vem todo o efeito retardado de treino, vem o processo de adaptação, vem a mudança qualitativa e estrutural que garante a esse indivíduo a ter um aumento de performance. Agora, dando continuidade no que eu queria dizer, né, ali na hora que eu falei para vocês, se vocês queriam fazer algum comentário. A adaptação é uma questão muito específica. E aqui eu vou falar de uma coisa, porque assim, o que eu citei aqui agora, né, eu citei o Merson, a gente até consegue fazer alguma analogia com o pensamento do Rancelier. Claro que o Rancelier estudou mais o material patológico, né, mais o desenvolvimento de doenças, que até tem alguma relação. Né? Você pode pegar uma doença, a infecção ela pode, sei lá, ter uma carga viral muito grande, ela pode se desenvolver tão rapidamente que não dá tempo do organismo conseguir a resposta adquirida e aquela pessoa morrer daquela infecção. Né? A gente viu isso, por exemplo, muito na época da Covid, certo? Da mesma forma, você pode pegar a infecção, ter o sistema imune naquela resposta inata, conseguir, de certa forma, conter o avanço, daqui a pouco você tem a resposta adquirida, tem anticorpos, não pega mais a doença, ou se pega, se recupera muito rápido, certo? Porque você se adaptou. Perfeito. Certo? Percebe? Essa questão. Interrelacionado, e sempre relacionado com o fenótipo. Então, assim, são fenômenos parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Até porque uma doença você não consegue controlar. Carga de treino, você consegue controlar. Por exemplo, você pegou uma doença, não tem como você ficar dosando a, sei lá, a carga viral ou a vacina ou a propagação. Seria isso, né? Não, é que assim, a vacina é para resposta adquirida. Imagina o seguinte, você não é vacinado, você pegou uma doença agora. Você não consegue controlar o quanto esse vírus ele vai se replicar no seu corpo. Diferente da carga de treino. Eu treinei hoje, eu estou muito cansado, eu estou com dor muscular. Amanhã, não aguento dar continuidade nesse treino. Então, o Matveev falava sobre isso, né? Que você não podia extrapolar totalmente o material do Rancelier para a prática do esporte, porque a amostra era no material patológico, que é diferente das respostas do organismo de um atleta, onde você consegue controlar as influências com base nos feedbacks que o seu atleta te dá, ou pelo que você observa no seu controle de carga, no dia a dia, entre outras coisas. Mas voltando à questão da especificidade de adaptação. No século XX, tinha um pesquisador russo muito influente. Ele até, às vezes, é até citado no Ocidente, mas muita gente não conhece o trabalho desse cara, que é um pesquisador chamado Urtomsky. Essa é a pronúncia. Urtomsky. Certo? Urtomsky. E Urtomsky, ele desenvolveu uma teoria que ele chamava de dominante. Dominante. E a gente vê isso com facilidade no nosso dia a dia. Ele dizia o seguinte, que toda vez que você tinha um estímulo, você tinha um foco de excitação no cérebro. Então, vou fazer aqui uma analogia bem simples do dia a dia para a gente compreender isso. Por que desde criança a gente aprende que se você almoçar, você não pode logo depois do almoço fazer exercício ou entrar na piscina e nadar? Ou tomar banho, né? A avó falava, não pode tomar banho. O tomar banho, na verdade, eu acho que tem relação com ou entrar na água e se mexer, exato. Né? Que daí mergulhar é diferente, é água, né? Mas enfim... Mas assim, até mesmo a água... Foi a nossa adaptação, né? Se você pensar assim, por exemplo, água gelada é um fator estressor. Mas, por exemplo, por que a gente não pode, entre aspas, fazer isso? Ou porque... Não é que não pode, mas por que teoricamente você pode ter problemas, né? Tá acabando com uma cultura, hein? Tá acabando com uma cultura. As crianças, como assim pode? Não posso comer manga com leite? Vou comer e já vou pular de ponta no rio, né? Mas enfim, por que é complicado? Porque quando você se alimenta... O que vai acontecer? Você vai ter toda uma ativação do seu sistema digestório para cumprir essa tarefa. Você tem que processar aquele alimento para você conseguir absorver os nutrientes e tudo mais. Fazer digestão, né? Fazer digestão. E na hora que você absorver o nutriente, você vai ter, por exemplo, uma resposta de insulina, entre outras coisas, certo? E aí, nesse momento, tem uma parte do seu cérebro que está ativa, que controla esses sistemas. Se, logo depois da refeição, eu começo a fazer exercício, eu gero um estresse maior em outro lugar. E o nosso corpo ele vai numa hierarquia de valor. Onde que está pior? Não é que eu vou morrer se eu não for, né? Exatamente. Então, na hora que você muda o foco de excitação, por exemplo, o tecido muscular, aquele processo de digestão ele é prejudicado.
Porque você não consegue ter foco no seu cérebro em vários lugares. Por isso que é tão difícil, por exemplo, ter uma conversa sobre 2 ou 3 assuntos. Você consegue estudar e ouvir música ao mesmo tempo? Não consegue. Tem gente que fala que consegue, mas na verdade é o seguinte, a pessoa estuda com música ligada, mas ela tá prestando atenção só no estudo. Não tá prestando atenção na música. Ou só na música. Não dá, ou só na música. E aí só passando o olho sobre as palavras. Inteira, né? Você não consegue manter a atenção nos 2. Tem gente que tem uma alta capacidade de alternar a atenção. A gente vê isso muito, tipo, você pega assim, às vezes, a mulherada cortando o cabelo, né? A cabeleireira com o celular aqui, cortando o cabelo e conversando com a próxima cliente. O Ronaldinho Ela não tá Gaúcho era fazendo... assim, tá? O Ronaldinho... outra. Desculpa citar o ET. mestre aqui, tá? Não, ET, não conta. Mas, enfim, a pessoa ela alterna a atenção. Na hora que ela vai falar com a próxima, ela para a tesoura. Na hora que ela fala no celular, ela não tá cortando. A não ser que cortar seja automático, já é uma habilidade motora. Eu não vou entrar nessa discussão para não fugir muito. Não, mas perfeito. enfim, tem as habilidades motoras e aí tem a atenção da sua consciência. Você não consegue diversificar a sua atenção em várias coisas. Você consegue alternar rapidamente, mas não manter o foco em várias coisas ao mesmo tempo. Entende? E é a mesma coisa que acontece com a nossa fisiologia. É muito difícil para você conseguir ter um foco preferencial em algum lugar. Claro que o organismo ele consegue manter todas as funções ao mesmo tempo, só que num nível fisiológico básico, certo? Quando você tem um forte estresse, que o organismo ele tem que lidar com aquela tarefa, com aquele problema, ele foca preferencialmente lá. Quando um atleta faz um exercício, por exemplo, ele faz vasodilatação no músculo treinado, ele faz vasoconstrição no corpo inteiro. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque ele está resolvendo o problema maior, certo? Então, quando você muda o foco de excitação, aquele outro sistema, ele para de ter atenção. Então, se você começa a fazer exercício logo depois que você come, é perigoso a sua digestão ficar ruim. Sei lá, ter uma congestão, vomitar, passar mal, certo? A mesma coisa, né, que a gente tá falando sobre água. Se você entrar numa água muito gelada, Teu corpo vai ter que lutar para fazer a termorregulação, certo? Aí vai liberar, por exemplo, a adrenalina. Já vai fazer uma contraposição aos efeitos da insulina. Já vai atrapalhar, por exemplo, na absorção dos nutrientes. Da refeição que você teve anteriormente. Então você tem que ter cuidado com a questão dos focos de excitação. Baseado nisso, nessa teoria que o Urtomsky desenvolveu, sei lá, na primeira metade do século XX, teve um outro pesquisador, também russo, chamado Anorin. Não é Anokin, tá? É Anorin. Anorin. Tô anotando aqui depois da mulher. Platão Pô, 9. cara, tem no uns inglês autor os caras novo enchem o agora. saco. Você comete um erro de inglês, os caras ficam te Você dando fala na tua Apple, cara. né? Aí o cara vai falar em russo, erra tudo, né? Pô, então acerta pelo menos o nome do cara, pô. Platão 9. Tudo bem, né, gente? Eu tô brincando, né? Não tô sendo tão não, extremo sei. assim, né? O inglês Mative, é né? língua universal da Mative. ciência. Mas enfim. Nossa, que esforçado. Mas enfim, né? O Anorin. O Anorin desenvolveu uma teoria que ele chama de teoria dos sistemas funcionais, certo? Por isso, é tão complicado a gente conseguir entender bem literatura russa. Porque o conceito de funcional no Ocidente é um, no leste europeu é outro. São coisas completamente distintas, certo? Defina aí. E Por até exemplo. mesmo no Ocidente tem diferença de conceito de funcional. Você pode falar funcional, uma função, aumentei parâmetros funcionais no meu coração, aumentei o débito cardíaco. Como também existe a discussão meio que relacionada com tópicos de biomecânica, que é do próprio treinamento funcional, treinar o movimento, movimentos que são mais funcionais do dia a dia, coisas desse tipo, não é verdade? Na literatura russa não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O que o Anorin disse? Quando você treina um atleta, você está treinando um certo foco preferencial, se é que você me entende. Imagina como uma pessoa está nadando. Quando uma pessoa nada, ela vai ativar o sistema cardiovascular, ela vai ter atividade bioenergética em certos músculos, ela vai liberar certos hormônios. Enfim, ela vai estar ali ativando diversos sistemas fisiológicos do organismo para manter a qualidade da execução daquele exercício, que no caso é a natação. Vai ter um tipo de programação motora, né? No caso ali, os comandos que saem do sistema nervoso em direção aos músculos. Vai ter um grau de ativação de cada um dos sistemas ali vegetativos do organismo, né? Essa parte cardíaca, respiratória, enfim. Só que o que acontece? Como a gente estava dizendo, né? Sobre o foco preferencial. O coração, ele tem a função de bombear o sangue pelo corpo e o sangue transporta, por exemplo, nutrientes, oxigênio, remove metabólitos, enfim. Porém, se você analisar bem a função do coração mandando sangue, por exemplo, para os músculos dos membros inferiores e para os músculos dos membros superiores, é diferente.
Se você for quantificar tudo, débito cardíaco, volume sistólico, duplo produto, pressão arterial, é diferente. Se a gente analisar do ponto de vista puramente vascular, os efeitos do treinamento também são diferentes. Onde você vai fazer angiogênese? Nos músculos que estão mais envolvidos ou menos envolvidos no trabalho. Os músculos têm maior ou menor demanda metabólica. Então, o que acontece? O coração, ele consegue cumprir dentro da sua função, que é bombear o sangue, é como se você pudesse pegar essa função e ramificá-la. E vamos apelidar isso aqui agora de graus de liberdade. Graus de liberdade geralmente a gente usa em biomecânica, né? Para falar do tanto de movimentos que uma articulação é capaz de fazer. Por exemplo, o ombro tem mais graus de liberdade do que o cotovelo. Vamos pensar que o coração também tem graus de liberdade. Ele tem uma particularidade de mandar sangue para o braço, ele tem uma particularidade de trabalho para mandar sangue para os membros inferiores. Uma particularidade correndo, uma particularidade pedalando. Porque são atividades funcionais diferentes, biomecânicas diferentes. Mesma coisa o músculo. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que faz um exercício de corrida com resistência, um exercício de força, só que usando o movimento da corrida, certo? E você pega essa mesma pessoa, ela faz uma série mais ou menos análoga por tempo de duração, grau de tensão, num exercício de musculação. Ambos geram hipertrofia. Mas se você olhar ao longo da fibra muscular, existe uma certa regionalização dessa hipertrofia em virtude de área acentuada de movimento, velocidade de contração, entre outras coisas. Então, o Anoren disse o seguinte, que a formação de um sistema funcional, ela está relacionada com o fato do organismo se especializar estreitamente naquilo. Por exemplo, eu tenho um tipo de programa motor, que é o que eu utilizo no ato de nadar. Eu tenho um tipo de demanda cardiovascular. Porque, por exemplo, quando o cara nada, ele está na horizontal. É diferente de quando ele corre, que ele está na vertical, o trabalho do coração. Então, por mais que o coração esteja na mesma frequência cardíaca, o esforço da musculatura cardíaca é diferente. Para onde ele tem que direcionar sangue é diferente. Quais músculos estão trabalhando é diferente. O regime de trabalho muscular é diferente. Então, o organismo ele vai especializando cada sistema fisiológico, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema muscular, sistema neuromuscular, para fazer somente aquela atividade. Ele vai ajustando tudo. Ele vai diminuindo os graus de liberdade para fazer especificamente aquilo. Extremamente bem feito. Isso vai desenvolvendo economicidade da técnica. Exato. Por exemplo, essa é uma explicação muito simples para você pensar o seguinte. Ó, você pega lá um atleta de crossfit. Faz de tudo, certo? E o forte dele é fazer de tudo bem. Só que ele não consegue ser excepcional em nada. Você pega um atleta de decathlon no atletismo. Ninguém dos atletas de provas específicas consegue ganhar dele no total. Só que qualquer atleta de uma prova específica vence ele naquela prova específica. Né? Você pega o cara que faz decathlon. O salto dele é muito bom, considerando que ele não é saltador. Mas se ele for comparar com os saltadores, não salta nada. Entendeu? Ele é muito bom de corrida de fundo comparando com pessoas que não fazem corrida de fundo. Ou comparando com pessoas que fazem de tudo. Mas se ele for correr contra um maratonista, a chance dele é pífia. Certo? Perfeito. Então, assim, o triatlo, mesma coisa. Você pega o triatlo, o cara pedala, o cara corre, o cara nada. O forte dele é fazer os três muito bem, nessa combinação. Porque o sistema funcional dele se especializou naquilo. Quando você pega um cara que só corre, ele corre muito melhor que o triatleta. Quando você pega um cara que só pedala, ele pedala muito melhor que o triatleta. Quando você pega um cara que só nada, então, nem se fala. Perfeito. Que a natação tem um peso ainda maior, porque tem as particularidades hidrodinâmicas, que eu não vou entrar nessa discussão agora, né? Que senão viraria outro podcast. Não, vai ter outros. Mas assim, a gente vê essa diferença clara, certo? Então, a formação de um sistema funcional, ela está relacionada com a especialização de cada órgão, tecido, sistema do organismo, em realizar aquela atividade em específico. Tanto é que quando a gente analisa alguns atletas, por exemplo, de esportes cíclicos, vamos comparar assim, ó, o esquiador, cara que faz maratona de esqui, certo? O corredor, maratonista, o ciclista, aquele cara que vai pro Tour de France, certo? O nadador de maratona aquática, certo? E podemos ainda pegar aqueles patinadores que fazem prova de mais de 5 mil metros, né? Que é na Olimpíada de Inverno. Que tem um VO2 ali na casa do VO2 mais de 80. VO2 acima de 80 ml/kg por minuto. Todos esses atletas têm parâmetros, por exemplo, cardiovasculares muito parecidos. Uhum. Nenhum deles tem rendimentos parecidos. Se eles
migrassem de uma prova para outra. Se você pega um nadador que tem um VO2, por exemplo, de 70, 80 ml/kg por minuto, ele não consegue correr com um corredor que tem o mesmo VO2. Esse corredor com esse mesmo VO2, ele não consegue pedalar com um ciclista que tem um VO2 menor. Perfeito. Por quê? Porque ele tem toda uma formação estrutural específica. Do sistema O VO2 do exercício. tarefa. Como dizia o Verkhoshansky, especialização morfofuncional. Dependendo da modalidade esportiva que você pratica, o teu corpo ele se especializa morfologicamente naquilo. Se a gente olhar os corredores de longa distância, claro que tem a questão da facilidade, né? Por exemplo, é claro que o corredor de longa distância, maratonista, ele tem que ser um indivíduo meio que puxado ali por uma ectomorfia, magrinho, do membro inferior comprido, que acumula energia elástica, que tem muita fibra oxidativa, que tem coração grande, que tem muito vaso sanguíneo. Claro, é óbvio, né? Sim, sim. Porém, a pessoa vai praticando maratona, é como se os corpos fossem ficando cada vez mais parecidos, porque eles vão especializando, criando novos sistemas funcionais específicos para isso. O polimento Percebe? vai acontecendo. É como se fosse um polimento Tem natural. um exemplo que eu vi até essa semana. O Curry estava fazendo um aquecimento antes do jogo, do basquete. Cara, ele começou a errar 1, 2, 3, errou 5 cestas. Ele falou, tava errado a altura da cesta. Uhum. Porque o cara sabia o que ele tava fazendo. Exatamente. O arremesso era aquele, for medir. Cara, tava errado? Tem a regulação Tava mais baixo, perfeita da Na cinemática verdade, e da acho que dinâmica. não era a cesta, era o, Tudo do ar, o né? chão. Não, esse tem o do chão, Ah, o mas chão, esse é mas do ar. tá. Ele O chão tava mais baixo. arremessou, Aham, arremessou, verdade? arremessou. Sério? Tem esse Só da tava cesta. errando. E aí ele foi lá, Foi lá, questionou, foi questionou. medir e tava mais baixo o ar. Caraca, que entendeu? impressionante, né? Então, Será que é especializado? então, essa especialização é o que a gente está chamando aqui de formação dos sistemas funcionais. É claro que falar sobre formação de um sistema funcional na teoria do Anoren, isso não explica o desempenho esportivo completamente. Não pode chegar e falar, por exemplo, a tarefa da periodização é formar um sistema funcional. É Não. um dos componentes, né? Isso é uma das coisas que são necessárias. Tem atleta que está bem preparado funcionalmente e não está, por exemplo, na forma desportiva. Perfeito. Entendeu? Ele tem ali um bom funcionamento de órgãos, tecidos e sistemas, ele tem essa sincronia fina de diferentes órgãos, tecidos e sistemas funcionando ao mesmo tempo, mas às vezes ele peca em questões psicológicas, tá bem na técnico-táticas, cabeça. né? Enfim, né? Ou às vezes ele até tem um sistema funcional característico, mas cada um dos componentes desse sistema não está no seu ápice Aham. adaptativo. Por exemplo, ele podia ter mais força. Mesmo ele tendo uma otimização entre coordenação neuromuscular e massa muscular. Por exemplo, se a gente olha para o esporte olímpico, tem atleta que tem pouca massa muscular e tem uma força absurda. Por exemplo, o cara que faz salto triplo. O cara que faz salto triplo pisa na tábua de 9 a 11 mil newtons de força. Pô, se você for calcular isso, considerando que ele tonelada pisa com numa uma perna perna só, ele gera força 20 vezes maior que o peso corporal. 20 vezes o peso corporal. Se você pega, por exemplo, um atleta de levantamento de peso olímpico, campeão, o cara vai produzir 5 mil newtons. Vai dar 4 vezes e meia, 5 vezes o peso do corpo. Aí você vai falar, pô, então quer dizer que o saltador é muito mais forte que o levantador de peso? Não, porque é diferentes regimes de trabalho. Naquele regime de trabalho, com certeza ele é mais forte. Aham. No regime de trabalho de levantar peso, né, o componente contrátil é mais importante, com certeza não. Né? Então tem essas especializações que são naturais de cada modalidade. Por isso que não dá para... Aí, novamente, né? O princípio da especialização profunda. Nenhum atleta atinge maestria esportiva em diferentes modalidades. Por quê? Porque ao longo do processo de treinamento de muitos anos, conforme você vai passando por ciclos adaptativos que vão causando essas mudanças morfológicas, estruturais, qualitativas no seu organismo, as funções do seu organismo vão criando um sistema funcional específico para executar aquele trabalho. E se você deixa ele muito aberto, muito multifacetado, assim, excessivamente multifacetado, você não consegue criar maestria esportiva. Você fica uma pessoa fisicamente ativa, saudável, que tem bons parâmetros gerais, mas não é bom em nada. Aham. Entendeu? Porque você não consegue especializar. Quer dizer, agora, né, novamente frisando, que a preparação de um atleta ela deve ser estreitamente especializada? Não. Também. Ela deve ser, até mesmo, preferencialmente especializada, mas não isoladamente especializada. Tanto que existe um outro princípio que chama unidade de preparação geral especial, que fala sobre a importância de você criar as premissas. Por exemplo, vou gerar hipertrofia no músculo. O ganho hipertrófico num exercício de musculação necessariamente ou obrigatoriamente vai melhorar o desempenho ou vai ter um efeito de transferência direta para a prática, por exemplo, de corrida de velocidade ou natação de velocidade ou ciclismo de velocidade?
Talvez não. Mas essa hipertrofia, na hora que você treina de forma especializada, ela aumenta a sua contribuição em relação a um treinamento que não tivesse tido essa hipertrofia. Percebe? Então a gente vai ajustando. Então você foge um pouco dessa especialização morfofuncional para criar parâmetros gerais. Porque quando você treina tudo junto, dificilmente você consegue se concentrar em cada sistema isolado, em cada sistema fisiológico do organismo, certo? Então assim, treinando tudo junto é um efeito amplo, porém pouco aprofundado, certo? Quando eu começo a treinar mais certas características, eu consigo um efeito mais profundo sobre aquele órgão, tecido ou sistema. Por exemplo, conseguir uma hipertrofia. Quer dizer que essa hipertrofia ela vai conseguir se integrar em um sistema funcional específico para uma corrida, para um salto ou coisas do tipo? Claro que não. Tanto que a gente vê vários especialistas falando, eu li não sei quantos artigos do treinamento de força, daí fala da hipertrofia, da amplitude, porque o glúteo, porque o quadríceps, não sei o quê. Daí você fala assim, daí você vai conversar com o treinador fala assim, cara, beleza, esse cara tem um currículo extenso, tal, mas eu trabalho com atletas, eu faço isso, eu já usei isso que ele tá falando. E funciona. Ou não funciona por vezes. Não funciona. Tipo, treinei o cara, fiz agachamento com amplitude máxima, melhorou um pouco, depois nunca mais melhorou. É uma gota d'água no oceano, né? Um recorte da realidade que no frigir dos ovos ali, por vezes, não tem tanta... É assim, é uma peça num quebra-cabeça. É isso. É uma peça num quebra-cabeça. Quando eu pego, assim, uma informação isolada, aleatória. Por exemplo, eu tenho que aumentar a quantidade da enzima X no organismo. É como se eu pegasse um quebra-cabeça, sei lá, de 5 mil peças, 10 mil peças, do tamanho dessa mesa aqui. Montasse o quebra-cabeça, né? Plastificasse ele, virasse ao contrário. Deixasse ele de costas. Tá tudo branco. Você não tá vendo a imagem real tá embaixo. Se eu chego e falo, para você melhorar a força, agachar em amplitude máxima, que isso é mais importante. É como se você olhasse para esse quebra-cabeça, você tirasse uma peça aleatória, virasse e tentasse adivinhar a imagem. É isso. Você tá entendendo? É um pedacinho do todo, é pouco. Tá entendendo? Por quê? Porque quando você vai estudar a teoria da adaptação, formação de sistemas funcionais, os princípios do treinamento, especialização profunda, unidade de preparação geral e especial, você vai começando a entender que as estratégias para se treinar, promover a adaptação, construir o processo de treinamento, periodização, são... É multifacetado. Multifacetado e ao mesmo tempo tem conteúdos extremamente específicos, né? Então você tem que estudar de fato muita coisa. Por isso que eu citei ali bem no início do podcast que a gente poderia fazer aqui 10 episódios desse. Seria muito produtivo para quem está assistindo, que está adquirindo novos conhecimentos e tal, refletindo sobre novos assuntos. Isso ainda é nada. Nada do que a gente tem que entender para falar sobre periodização. Não é nem montar uma periodização bem feita, né? É falar. Chegar, vou discursar sobre periodização. Não é dar uma palestra de meia hora apresentando. Olha aqui o gráfico, preparação geral, especial, competição principal. Tô falando disso não. Tô falando de você chegar e falar assim, André, você é treinador, eu sou consultor. Eu vou te ajudar a preparar o seu atleta. Vamos pegar aqui a problemática. Qual que é o nível de desempenho do seu atleta, quais são os resultados, quais são os parâmetros. Vamos montar um microciclo, mesociclo, macrociclo, vamos distribuir as cargas diluídas, concentradas, que tipo de microciclo, qual vai ser como vão ser as fases do mesociclo, que tipo de mesociclo é, percebe? Então, essa problemática, né, ela é muito profunda, sabe? É muito difícil você conseguir entender a periodização com explicações simples e triviais. Você tem que mergulhar no assunto tem que realmente, mergulhar, né? De cabeça. A gente tá há anos aqui, eu lembro até, não me recordo o ano que eu fiz o curso com o professor lá no Rio de Janeiro, fui 3 vezes pra lá pra assistir os cursos e tal. O mesmo curso. O mesmo curso, e pra cada curso tinham coisas que eu não tinha degustado, não tinha apreciado das vezes anteriores, e cada curso vale a pena. Mas eu queria salientar uma história que o professor refletiu ali acerca dessas particularidades do treinamento de força e como elas são um recorte muito pequeno daquilo que é o todo da preparação e não obstante elas são importantes também. Que eu me recordo que o professor, não lembro se o professor estava falando em curso ou com a gente em aula particular, algo nesse aspecto, que o professor falou que na época em que você treinava o Robertinho, você passava os tiros de velocidade para ele fazer na pista, ele ia lá e estourava o posterior. Aí, beleza, tal, não sei o que, se recuperava, passava, estourava o posterior. Disse, poxa, tô stiff, não sei o que, tô fazendo cadeira flexora, não sei o que tá acontecendo. E aí você relatou que assistiu uma aula do professor Rochinol, até um abraço pra ele. Nós até, inclusive, queremos fazer um curso com ele lá no... Rochinol é brabo, hein? Ele é muito brabo, a gente acompanha o trabalho dele e da equipe dele, que é a Transformance, a Dani né? também, o pessoal então, ali é fera. Um abração pra eles. Mas enfim, onde que eu queria chegar? Que ele tem uma aula que inclusive está no YouTube, pra quem não assistiu, que ele fala sobre a flexão nórdica e o impacto nos isquiotibiais, né?
E o professor relatou que assistiu essa aula, Sim. passou pro Robertinho. E eu já conversei isso com o Rouxinol diversas vezes. Você vê como que é importante ter diálogo. Treinadores têm que ter diálogo. Não ter o ego inflado, né? Não, Tá assim, aberto, né, discussões. Discussões abertas. Por quê? Por exemplo, se eu assisto a aula do Rouxinol, e o Rouxinol é brilhante em explicar as questões. A gente já fez lives juntos e tal. Pô, Sim. é espetacular. Às vezes a gente Rouxinol, já sabe O cara, do que ele tá falando. diferenciadaço. Né? O cara é diferenciadaço. muito Aí você assiste a aula sobre treinamento excêntrico, todas as informações de caráter técnico-científico já são conhecidas. Você sabe que o treinamento excêntrico ele vai gerar, por exemplo, respostas bem interessantes de tecido conjuntivo, ele vai aumentar a quantidade de sarcômero em série, ele vai especializar o organismo em fazer a frenagem durante os movimentos. Só que na hora que ele começa a trazer as reflexões pro sprint e tal, que a conversa sobre treinamento é como se aumentasse o valor do que você já sabe. É isso. Você tá entendendo? entendendo. Por isso que eu falo que todo treinador tem que ter diálogo, ele não pode ser sozinho, ele tem que ter alguém para conversar. Essa semana aí o Abel não deu uma... O Abel do Palmeiras deu uma entrevista que ele falou assim, tá, o meu time, eu tenho que ser apoio para os meus jogadores, eu tenho que dar energia para os meus jogadores, eu tenho que consolar os meus jogadores psicologicamente. Quem faz isso para mim? Tem que ter, né? Ele pergunta, quem faz isso para mim? Quem são as pessoas que no dia que minha cabeça tá fervendo, que eu não tô tomando boas atitudes, chega e fala, segura aí, professor, calma, vamos conversar. Percebe? Exato. Então, isso é extremamente relevante, né? Você comentou o exemplo do Rouxinol, foi maravilhoso, porque é um cara que realmente é muito bom. E hoje, assim, eu tenho o prazer e até mesmo a sorte de conversar com muitos profissionais da área. Essa semana mesmo, que eu fui lá no evento da CBF, conheci um pessoal lá muito bacana, cara. Conheci um nutricionista lá muito diferenciado. E outros profissionais também, todos assim do mais alto padrão técnico, né, de conhecimento. E você vai discutindo ali assuntos que você vai sempre tendo novas reflexões. Eu tava, olha só a maluquice, indo para São Paulo, fui de ônibus dessa vez. Uhum. Pô, cansei pra caramba. Faz parte. Aí Pegou um peguei leitinho, meu não? celular e... eu falei, vou ficar aqui 6, 7 horas, vou dar uma relida aqui no Matviev. Que isso. Primeiro capítulo do livro do Matviev, eu falei, caraca, velho, deve ser, sei lá, 15ª vez que eu leio isso aqui. E, de novo, tô vendo coisas que passaram desapercebidas das outras vezes. É, Me mas sinto posso te menos falar? burro, assim. Posso falar pra você, ó? Eu posso falar por mim e por eles. Eu tenho um livro lá que é o primeiro que eu comprei do professor. Tenho 2 desse, né? Um que tá mais novo agora e tem um que tá acabado, que eu tenho até vergonha de mostrar, que tá destruído. Tá até na minha mochila ali. Eu me sinto lendo esse livro, que o professor acabou de falar. Eu leio assim, caraca, velho. Eu não sei quantas vezes eu já reli tal capítulo específico pra tentar entender uma coisa, ou montar uma aula, ou fazer uma reflexão, montar um treino. E tem essa informação que eu não tinha percebido ainda. Quando a gente estava na faculdade, eu dava aula, o Luiz foi meu aluno na faculdade, né? Você sabe, quando eu dava aula no Santana, o Luiz fez parte da primeira ou segunda turma, não me lembro certo, que eu dei aula, né? Eu lembro que eu tinha o hábito de quando acabava o bimestre, tipo, tinha as provas e tal, daí tinha gente que pegava aquela nota ruim, né? Pô, daí no fim do primeiro bimestre o cara olha, tirei 3, vou largar esse curso. Cara no primeiro ano da faculdade, né? E daí eu passava aquele vídeo do Clóvis de Barros, lembra? Do Que ele Bril, fala sobre Bril. Ele fala, você vai pegar o Kant e tal, digita lá no Google, Metafísica dos Costumes e tal. Você vai ler, daí ele fala assim, vai, as 3 primeiras páginas. O resto do livro é tão desinteressante quanto o começo. Mas na hora que você começar a ler, ele fala desse jeito, né? Não, mas 3 páginas é 1 minuto e meio. Leva 1 minuto e meio. Ele, não leva não. Daí ele fala, na hora que você lê o primeiro parágrafo, você vai gerar um desconforto, né? Você vai se sentir burro. Muito burro. Não, é verdade, cara. Sim. Quando eu li o Matviev várias vezes, para mim o Matviev é o melhor de que já existiu, sabe? Tem grandes autores que eu gosto muito, mas para mim igual o Matviev não tem ninguém. E todas as vezes que eu leio o Matviev, eu falo, cara, de novo aqui abriu... Mais uma sabe, caixinha. mais uma caixinha aqui Tem que ler de esse pensamento. livro, Eu falo, cara, quantas coisas que esse cara não colocou ali no papel que vinham da cabeça dele e que a gente demora anos. Você passa os olhos sobre a palavra, sobre a frase, pensa naquilo, daqui a pouco você lê de novo, daí você vai lendo as referências dele e você fala, caramba,
o que ele quis dizer aqui era muito mais daquilo que eu entendi aquela vez e que eu achei que eu tivesse entendido. Viu, mas e que eu criticava, porque eu achava que era pouco, então, que às estava vezes a errado, incapacidade entendeu? nossa de entender é por falta de conhecimento próprio da Falta nossa arsenal parte, da né? gente. Uhum. Falta Tem, né? arsenal exatamente teórico para fazer sentido aquilo que ele tá falando, né? Às vezes a gente é muito limitado. Às vezes não, a gente é muito limitado. Eu tive essa experiência muito real, assim. A vez que eu vi esse vídeo, primeira vez, lá em, sei lá, 2017, 18, não lembro, eu já era mestre, né? Eu olhei e falei, cara, isso aqui pra mim é o Obshaya Teoria Sporta, que é o nome do livro do Matveev. Quer dizer, Teoria Geral do Esporte. Daí chama Obshaya Teoria Sporta e Oprekladní Aspekt, e seus aspectos Gerais. aplicáveis. Cara, é um livro, assim, só de problemas. Não é um livro de soluções. Não é um livro que te dá informação nenhuma, assim, pronto, faça isso. É só livro pra, tipo assim, Quebrar você a lê cabeça. e fala, ó, o que tá escrito ali, ó, não é bem assim, o buraco é muito mais embaixo e você é burro. Basicamente. Né? No final do livro você conclui, realmente sou muito burro. o cara já escreveu a parada, né? Você só tem que entender, né, o negócio, ele Mas fala isso é assim. muito legal, né? Essa parada da... Aquele livro que você, Porra, cara, é foda. que você me lançou do Como Ler Livros, né? Ele fala, inclusive, num momento, né? Que um termo ele pode ser descrito por várias palavras, né? Então é difícil, às vezes, o autor tá querendo falar uma coisa e você, por tua mente limitada, não sabe o que ele quer dizer Uhum. e não compreende. Fica raso. Você, não, eu acho que não, isso aqui. Só que você não tá entendendo de fato o que ele quer dizer. Você sabe o que eu digo sempre pro pessoal lá do Rio, lá, o Evaldo, Diego? Uhum. Um abraço Um pra abraço eles para esses dois. Eles têm que participar do nosso podcast, São tá? muito bons também. Inclusive, depois eu vou até falar pra vocês de um outro cara que quer participar do podcast. Opa, Aí. por favor. Mas que eu tava falando, né? Que eu já Chama. comentei com o Diego e com o Evaldo. Sempre que eu leio os materiais do Matveev, e assim, outros também provocam isso. É que o Matveev provoca mais, né? Como eu citei, o meu autor favorito. É mais brabo. A impressão que eu tenho quando eu tô lendo um parágrafo é que, assim, parece que eu tô lendo um livro, um e-book, e não um livro de papel. Eu gosto de ler no papel. Mas eu olho assim e falo, cara, parece que cada palavra tá na cor azul e é um link. Sabe quando quando você Sei. vai escrever no WhatsApp ele vira link? Parece que se você passar o cursor do mouse, vai abrir uma janela com uma explicação de 2 parágrafos só daquilo. Daí na hora que ele conecta 2 palavras, é como se você pudesse abrir uma janela com uma folha só para você entender o raciocínio daquela junção. E assim, o livro inteiro. Caraca. Cara, então é Que pesado, massa, né, hein? cara? 15 pesado. vezes eu achei pouco, então. Tem que ler mais. Sensacional. É. Galera, acho que. Infelizmente é por vamos- isso aí, né? 1h20 de episódio aí. Que deguste Viu, mas máximo. que enriquecedor, hein, belas mestre? reflexões que a gente conseguiu trazer Não, o hoje pro mestre ele pessoal. sempre vem aqui com o suprassumo, né? Ele vem munido das boas reflexões, pronto pra... Metralhadora. aqui, Toma informação. É isso. É verdade. Galera, a gente estuda com o Cassidori há muitos anos, né, Cassidori? Pegou nós no colo. Ih, lá ele sai. Lá Só, ele- só o André Só o Andrezão pegou o Não, nome. você Não, diz, mas cara, é verdade. isso é de A gente malícia, é- né? O Cassidori entende o que eu tô falando. Sim, sim. pai Às de vezes profissão, que a né? gente se reuniu lá no teu primeiro apartamento, lá, tua Nossa. kitnet, né? Que a gente, Apertadinho lá. começou a estudar e de fato era assim mesmo. Começamos pela biologia celular quando você ainda estava escrevendo esse livro, né? Eu recebi esse material aqui ainda Em em primeira mão? Word. né? PDF. E você vê, né? Se hoje eu fosse publicar esse livro aqui, eu já faria bem diferente, assim, em vários aspectos. Não diferente de conceito, como se ele tivesse errado, não é isso. Mas eu já ia colocar, assim, outra lógica de construção e enriquecer bem mais. É que na época tinha uma série de limitações relacionadas com o jeito que tinha que ser publicado, certo? Sim. Mas eu vou lançar outro daqui a um tempo. Parte Vou 2. lançar um Teoria Geral do Por Esporte, favor. vocês vão ver. Cara, Vai ficar legal. E, Eu professor, lembro- a sequência E eu das vou capaci- lançar agora um de treinamento de força, né? Vocês estão sabendo, né? Duvido. Tamo ligado, tamo na... Sério? Duvido. Já tá pronto. A gente tá aqui, ó, tá com o pronto. dedo aqui só esperando. Não, já tá pronto. É? Como Vai é que é chamar aquele videozinho só assim do cartão? Fundamentos do treinamento de força no esporte. Olha aí, ó. Vai sair em A breve. gente... Então, ó, tá sabendo em manda primeira o link já mão pra aqui. nós aqui, em primeira mão. Manda pra nós. Manda o Vitor, PDF comprar pra nós já ir Vamos lendo lançar aqui. o cupom no lançamento, tá, pessoal? Esporte Boa. 10. Cupomzinho? 10%. Cupomzinho Esporte Vamos 10? lançar um Mas, cupom ó, de galera. galera... Só pra quem assistiu Não, até o final, hein? tem que se inscrever. Galera, o Cassidori, fale pra galera se inscrever aí, Cassidori. Ó, se inscreva. Porra, Se inscreva no Os canal, caras assistem cara. os teus episódios Pô, inteiros até o final. Os caras- E não segue nós. exatamente, não segue. Sacanagem. Como é que o episódio pode ter lá 2, 3 mil visualizações e ter 600 500 inscritos? inscritos? Não faz 700 sentido, inscritos, cara. Não faz Ó, sentido, pô. sacanagem. Vamos seguir, gente. Retenção Pô. de 10 horas nos E episódios
outra coisa também, e outra coisa importante, tem que valorizar o trabalho das pessoas. Então, Fernando, André e Luiz, é igual o André falou, né? Peguei no colo, né? Conheci eles bem mais jovens, a gente estudou muita coisa aí. Pô, quando começaram, né? Pô, não dá nem para comparar, né, com o que se tornaram hoje. Então, pô, os caras tiveram a iniciativa de montar isso aqui e para quem tá assistindo, lembrem-se, isso aqui não é igual um podcast dos grandes caras aí, que é os caras que tiram 1 milhão por mês no YouTube. Isso aqui é personal trainer, cara. É cara que dá aula todo dia. Daqui a A pouco gente já vai tamo terminar aqui, voltando, vamos pô. sair todo mundo correndo. Porque eu tenho Graças que a trabalhar, o Deus. Fernando tem que trabalhar, o André Amém. tem que trabalhar, Amém, o Luiz Jesus. tem que trabalhar e os caras colocaram dinheiro nesses equipamentos. Dinheiro que pesa no bolso. Não é igual o podcast privilégio. fodão lá que pro cara comprar 10 microfones de 3 mil reais é um troco de pinga, né? Então tem que valorizar o trabalho dos caras, tem que dar uma moral, tem que compartilhar, tem que falar pros outros colegas, segue lá aquele pessoal, eles sempre trazem bons entrevistados e tal. Pô, o trabalho desses caras é show de bola, tem que seguir, tem que compartilhar. Aí ganhamos Lembra, o dia, né? Aí sim, viu? Mas agora você falando da parte histórica do Zezé, né? Nunca esqueço, estava na sala de aula lá e aí ele com o tabletzinho dele ali, bem quietinho ali. Aquela marrinha, aquela Aí marrinha daqui a clássica. pouco o professor lá na frente, lá vai, nenhum nem dois. Tá. Neca Sidori. Perguntando, o E daí professor não, porque veja perguntando, bem, né? não sei o que, Neca Sidori. Ele, não, isso aí Tá certo, certinho, é Cassidório, isso ou aí. não? O professor E daí perguntando. eu falei, pô, o que esse cara tá fazendo? Quem que é Pedindo esse cara benção aí? pra ele, nem sabia, né? Aí daqui a pouco daí teve um rolê que a gente fez, foi lá, acho que no República, tomar uma brejinha e Tomar tal. uma Daqui a água. pouco trocando ideia, estão falando em pó de estrela e interestelar e não sei o quê. Será que vai longe? Verdade. Reflexões Não, jogando uma sinuca. daí- o Fernando falou? daqui a pouco um cara veio assim, não, ouvi vocês falando de treinamento, é que eu tô tomando isso, você acha que Deus, cara... Os caras Assim, vão não longe lembra nas desse rolezinho? reflexões, né? E, cara, mas é Coisa muito boa. legal. bom estar porque rodeado entre os melhores, né? Porque o ambiente, o microambiente vai modulando quem a modula, gente é, cara, né? modula. Então, que nem eu tá com os caras aqui mais experiente, mais sábio, mais inteligente e com mais sagacidade me fez estar aqui. ao lado. Mas viu, há quanto tempo a Os gente cara. estudando e pensando e ultimamente a gente tem falado bastante essa parte da resistência, tá aprendendo muito com o cara aqui, né, com os dois aí que já estão na área e é isso aí, Só o tempo coisa todo, boa. o tempo todo um ajudando o Tô outro. chateado todo que mundo se fizeram evoluindo. anotações. Mas já entregou tudo, né? Nossa, você Fiz a ficou com a bolinha caneta aqui, ó, fiz a fazendo bolinha e- aqui pra Não, não É prometeu isso. nada, entregou tudo. É sempre assim, né, mestre? Sempre assim. É que você já sabe, já tá tudo aqui, né, mano? Cassidori, mais uma Obrigado. vez, cara, muito obrigado, que você continue sendo muito abençoado e que Deus possa te Merece levar muito, cada merece. vez mais longe. Você tá conseguindo angariar aí Essa lugares cabeça que brilhante que nós temos talvez aí. você não imaginava e que você continue perseverando nesse caminho e transmitindo o teu conhecimento, cara. Você é uma fonte inesgotável de conhecimento na área de treinamento. Não tem... Eu posso dizer isso com toda a segurança do mundo, cara. Já fez Não- curso em outro tem. lugar, Já fez fez curso, cara. tudo e A nada maneira mais, como velho. Heavy você... contemporâneo. Não só aquilo que você tem de conhecimento, mas a maneira como você passa esse É a conhecimento. vontade A que você tem. Você vontade. respeita o amor brilho que você do tem por Clóvis. Assim. passar e a maneira mesmo como você tem de passar. A tua parte de ensinar é muito didática, é muito fácil de aprender. Claro que tem que ter um certo esforço por quem está Porque é muito ouvindo difícil, você, né? porque é difícil, é um conteúdo denso, mas você tem uma destreza em fazer isso que é... É o É teu dom. louvável, É é o teu diferenciado. É Você diferenciado. recebeu isso aí, ó. Então chegou assim, toma, Então, receba. parabéns e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Esperamos você no próximo episódio, né? Que a gente dá continuidade nessa parte aí da periodização, parte 3. Vamos falar Vamos sobre pra parte outros 1000, né? princípios, Parte e, esse, Princípios e vamos ser é um infinito. tema legal, hein? Massa, né? Nossa, eu É tava isso. pensando nisso. Pegar Então tá o todos os próximo princípios assim, Vamos por dar sem continuidade. time. Beleza. Fechou. E com Um 1000 abraço, inscritos, gente. nós vamos fazer o churrascast. Churrascast. Estamos quase daqui a pouco em 1000 Churrascast. inscritos. Churrascast. Chama os Vai, amigos pra seguir ali, Resenha ó, de milzinho. Vai fazer um treinamento churrasco e e falar do treinamento. Churrascast, Lá viu? na casa do Andrezão, lá naquele espaço. Esse é- Pô, com as Treininho, câmeras e tal. Esse é sonho, mas né? É, Os caras o- não se inscrevem, pô. O André tem a estrutura lá É. pro churrasco. Vamos Ah, lá, é só montar as câmerazinhas. Vamos fazer. Vamos fazer. Galera, agradecendo nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Ó. Digital e Primor Comunicação Visual. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo. Um abraço. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Solta o som.